E eu estava num clube pequeno, óbvio, com esperança de ser negociado, e aí saí de lá de Maceió para jogar a Liga dos Campeões. Meu primeiro jogo pelo Boa Vista foi o jogo da Liga dos Campeões. Você não foi campeão brasileiro, mas anos depois você se sagrou campeão português, né? Sim, e antes disso, né, eu fui campeão brasileiro da Série C, antes de ir para a Europa. Então, durante muito desses clubes que eu joguei, eu pensei em parar. O América de Moinhos, que eu joguei, que nem existe mais esse clube. Eu tô contando isso porque depois vem a parte boa, né? Mas é importante a gente contar os perrengues que a gente passou, que eu passei na minha carreira, né? Até conseguir poder dar um chutinho melhor, né? A pressão que você tem no time grande, você também tem nesses times pequenos, né? Pressão, sobretudo para centroavante, precisa fazer gol. Passar 2, 3 jogos sem fazer gol, a torcida já começa a criticar. E aí foi que eu voltei pro Santos no Brasileiro de 95, que foi vice-campeão brasileiro. Na semifinal contra o Fluminense, né? Que é um jogo que foi histórico. Só que a partir daí, quando o Pelé vai na nossa concentração em São Paulo, num hotel que nós estávamos hospedados, e aí o Pelé vai lá e foi aquela comoção entre todos nós, né? Nunca me esqueço que quando nós estávamos indo do hotel pro Pacaembu, o Gilmar mesmo virou, ele estava no ônibus e falou assim, eu garanto 2. O cara foi e fez 2. O cara foi e fez 2. Aí o Macedo, o Macedo foi e fez um gol. E aí foi isso que aconteceu, né? Então, acho que depois fomos para a final e aí foi aquilo tudo que a gente viu, né? Final com o Botafogo do Rio. Botafogo. Você estava jogando, mas você não tinha dimensão do que seria para as nossas vidas. Por que eu estou te contando isso? Porque hoje eu vejo, até os dias de hoje, eu vejo o Túlio se gabando daquele título. E aí nesse dia eu fiquei no banco, que era o dia do título. Se nós ganhássemos, nós éramos campeões portugueses. E aí eu fiz o gol do título que sagrou o Boa Vista campeão. O único título da história do clube, né? Então acho que foi um dia importante para mim, um dia importante pro clube. Às vezes eu fico olhando o gol assim, eu coloco para assistir, aí eu vejo as pessoas chorando, o estádio vindo abaixo, realmente foi uma passagem que me marcou muito. Olá, tudo bem? Hoje a resenha do Boteco da Elite vai ser especial. Hoje nós vamos conversar com um ex-atleta que jogou no Santos Futebol Clube, jogou no Flamengo, no Boa Vista de Portugal e em outros clubes. Nós temos a honra de apresentar aqui o nosso amigo Wellington Silva. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, é um prazer, Carlão, Wagner, os amigos do Boteco da Elite. É um prazer imenso estar aqui, podendo ter essa oportunidade de bater um papo com vocês de uma maneira descontraída, contar um pouquinho da nossa história, né, do que a gente já viveu aí, para que todos possam... Às vezes tem gente que não conhece, né? Às vezes algumas pessoas que não me conhecem até falam, pô, você é da onde? Eu sou daqui, eu sou nascido e criado aqui na cidade. Então é interessante, é importante que a gente possa contar um pouquinho do que a gente viveu. Ah, legal. Então já fala, você é nascido e criado em Santos, né? Não, sou nascido e criado na Praia Grande mesmo. Na verdade, quando eu nasci, eu só nasci em Santos porque aqui não tinha maternidade. Ah, sim. Eu tenho 53 anos, né? Então meu pai e minha mãe já moravam aqui. Minha mãe chegou aqui em 1953, então foi muitos anos atrás, né? E como não tínhamos aqui maternidade, eu nasci na Santa Casa de Santos. Sim. Mas a minha mãe e meu pai já casados, já moravam aqui, então eu sou desde muito garoto aqui desde nascido aqui, na verdade, na nossa cidade, né? Só saí daqui mesmo a partir do momento que eu me tornei um atleta profissional de futebol e a gente rodou um pouquinho aí, que a gente vai poder ter a oportunidade de contar um pouco. Isso aí, você começou sua carreira no Santos, né? Eu comecei minha carreira no Santos Futebol Clube, que é um clube que eu tenho muita gratidão, se não fosse essa oportunidade, com certeza eu não teria me tornado um atleta de futebol, porque as coisas aconteceram de maneira muito lógica assim na minha vida, né? Eu jogava futebol de salão já muito tarde, brincava um pouco na várzea aqui da cidade, mas eu jogava futebol de salão no Liceu Vicentino na época, ali, não sei se que já nem existe mais, né? Mas era no Liceu Vicentino, eu brincava no salão e aí um dos diretores do clube perguntou se eu não queria ir para o Santos. Eu falei, pô, quero ir para o Santos correndo, só que eu já tinha 17 anos. Eu já tinha uma idade avançada e não tinha feito base, que é muito importante, né? A base para o atleta profissional, para você não chegar com vícios
junto aos profissionais. E aí eu fui pro Santos, fui fazer um teste lá. Só que você vê como é que são as coisas. Eu dei tanta sorte que eu não fiz aquela peneira que é natural, né? 100, 200 atletas que estão sendo observados. Eu fiquei uma semana treinando com juniores do Santos. Eu tinha 17 anos, ainda não era, eu ia me tornar... Eu ia entrar na categoria no ano seguinte, mas eu tive a sorte de poder ficar treinando junto com o elenco do juniores do Santos. E aí fui, como eu disse... Você é melhor observado, e aí eu já fiquei uma semana, acho que foi o suficiente. E o mais engraçado, né? Eu jogava aqui na meia, né? Eu jogava de meia direita, aqui brincava nos campos da várzea da cidade, e quando eu cheguei lá, o treinador era o senhor Ernesto. O senhor Ernesto Paglia, né? E aí ele ainda me perguntou, você joga centroavante? Eu falei, eu jogo centroavante. Ah, lógico, vai falar que não. E foi assim que eu me tornei centroavante. Você falar que joga de goleiro, não, sou goleiro também. E eu conto essa história para as pessoas, ninguém acredita. Eu falei, pô, mas você jogava aqui de meia e você... do nada virou centroavante, eu virei centroavante sem querer. Fui lá, fiz 2, 3 gols de canela lá e foi assim que eu virei centroavante. Aí a gente está falando de que ano isso? 89. De 89. Finalzinho de 89, aí eu já disputei a Taça São Paulo de 90, né? E aí já fiquei já no elenco integrado já. Legal. Isso aí... Muitos anos atrás, hein? Pouquinho. Mas você foi integrado ao time do Santos, mas você chegou a ser emprestado, né? Sim. Até se firmar. No... Sim, eu fiquei 3 anos na base do Santos, né? Até os 19 anos, 17, 18, 19. Aí eu fui me profissionalizar e o meu primeiro clube foi o Jabaquara. O Santos tinha um número excedente de jogadores, né? Entre ele eu, Marcelo Passos, Robson, goleiro, o Robson é até treinador hoje, né? E mais 2 atletas. E eles nos emprestaram para o Jabaquara. Então foi assim que eu me profissionalizei. Mas fui lá, fiquei 2, 3 meses no Jabaquara e já voltei para o Santos. Só que aí eu fiquei 2, 3 anos rodando o Brasil. O Santos me emprestava para Goiás, joguei em 2, 3 clubes em Goiás. E aquela coisa, vai para lá, fica 3 meses e volta. Então foi assim a minha carreira. Só que eu sempre fui um cara que eu sempre tive muita perseverança, né? É aquela coisa, também não tinha muita opção. Ou era aquilo ou nada. Família pobre, minha mãe criou sozinha eu e meu irmão. Então, aquela coisa, né? Não estou nem contando história triste, porque muita gente passa por isso, né? Passa por histórias tristes, mas é uma realidade. A gente conta isso não para ser uma história que as pessoas vão ficar com dó, não. E sim para servir de incentivo para essa garotada que a gente sabe que passa muita dificuldade e às vezes perde a esperança porque não vê uma luz lá no fim do túnel, né? Então essa é a palavra que eu tenho para dizer para eles. E aí só para finalizar e responder a tua pergunta efetivamente, o Santos me profissionalizou e aí eu fui... Aí entrou o ano de 92, 93, 94, eu fui parar lá no Barra do Garça, no Mato Grosso. E aí a gente saía na rua, tinha índio na rua, tal. Eu já comecei, eu tinha 21 para 22, eu comecei a ficar, o que será que Deus tem preparado para minha vida, né? E você não entende, você vê as coisas não acontecendo, né? Você não ganha dinheiro, a época era outra, né? Hoje... Qualquer atleta que sobe aí, que sabe dar 2 tapas na bola, ganha 200, 300 mil. Na nossa época não era assim, era muito difícil, né? E aí, quando eu voltei para o Santos, aliás, eu voltei para Praia Grande, isso em meados de 94, eu não me apresentei no Santos. Olha como é que são as coisas. Não me apresentei, reapresentei no Santos. Muito obrigado. E eu fiquei, olha aí que beleza. Nada a ver. Esse é o boteco daí. Esse é o boteco. E aí eu fiquei 6 meses em casa, treinando, obviamente, aqui e tal, mas não me apresentei. Na época não existia ainda a Lei Pelé, que se tornou a Lei Zico posteriormente, né? Que foi essa lei que hoje permite que o atleta, ao final dos seus contratos, possa ir para os seus clubes livres. Até essa época, não. Você terminava o contrato, você ficava vinculado ao clube ainda. E aí, em dezembro de 94, eu nunca me esqueço, essa é uma história que eu conto assim, com muito entusiasmo, porque foi a virada de chave da minha vida. Porque eu estava na porta da casa da minha mãe, encostou uma saveiro lá com uma cesta de Natal na caçamba, né, na parte de trás, uma cesta enorme, bonita. Eu falei, pô, quem mandou? E aí foi
um diretor do Santos, né, o Amauri, que me mandou a cesta e um cartão. E nesse cartão estava dizendo que eu ia representar no Santos no dia 10 de janeiro de 95, no ano seguinte, né? Aí eu falei, aí chegou o dia, eu falei, vou me apresentar lá. E eu já queria parar de jogar. Por isso que eu te digo que as coisas acontecem de maneira que às vezes a gente não consegue entender. Me apresentei, e aí comecei a treinar, eles perguntaram onde eu estava, não sabiam nem onde eu estava. Onde você estava. Isso é uma coisa, hoje os tempos são outros, a gente tem tecnologia que não permite nem que isso aconteça, né? E aí não sabiam nem onde eu estava, e aí me apresentei, não fui para pré-temporada, e chegou um cara lá, o Jair Rabelo, nunca esqueço, falou, pô, velho, quer ir para Goiás de novo? Eu falei, pô, Jair, não quero ficar aqui em São Paulo, né, tal. Aí ele falou, não, vamos lá pro Anápolis. Vamos montar um time bom e tal. Eu falei, pô, Jair, não quero. E eu já tava sem dinheiro, meu dinheiro já tava acabando. Aí eu falei, tá bom, vamos pra lá. Rapaz, aí eu fui pro Anápolis. Aí no Anápolis, as coisas começaram a acontecer, fiz gol de tudo quanto é jeito. Aí fui vice-artilheiro do Campeonato Goiano, chegamos na final, fiz um gol na final, que inclusive o Santos estava procurando. E aí foi que eu voltei pro Santos no Brasileiro de 95, que foi vice-campeão brasileiro. Sim. Então foi assim que eu retornei. Ia ter a final do Campeonato Goiano, e aí um dos diretores do Santos, o Santos estava procurando um centroavante para compor o elenco, e ele falou, olha, o melhor centroavante do Brasil é nosso, e vai jogar a final do Campeonato Goiano hoje. E esse cara era eu. E aí, rapaz, a gente entrou na final do Campeonato Goiano, fiz um gol na final e foi o gol do Fantástico. Okay. E foi assim que o cara que contou, obviamente que eu não era o melhor centroavante do Brasil, o cara era muito meu amigo. E aí, mas as coisas acontecem desse jeito. Óbvio que você tem que perseverar, você tem que fazer a tua parte, mas também tem que ter uma mão divina para poder fazer com que a coisa aconteça, né? Então foi assim que voltei pro Santos, e aí participei daquele elenco do Vice-Campeonato Brasileiro em 95. Legal, mas voltando um pouquinho, você falou muito na palavra perseverar. Nesse tempo que você estava sendo emprestado aqui, emprestado ali, como é que estava a sua cabeça? Você falou até que às vezes até pensou em desistir e tal. Pensei. Você falava, poxa, as coisas não estão dando certo aqui no Santos, o Santos não está me querendo, está me emprestando para o meu clube. Não, eu pensei em desistir, porque assim, os clubes que o Santos na época me emprestava, eram clubes que não tinham muita estrutura, né? Eu até em Goiatuba, então eram América de Morrinhos, clubes lá de Goiás, porque eu tinha jogado em Goiás, e aí você abre o mercado. Quando você joga não é que nem hoje, que você tem a internet, que você tem rede social, você tem o YouTube que transmite partidas de futebol. Naquela época não tinha nada, era Globo e TV fechada e acabou, né? Então você ia para esses lugares e você sumia do mapa. Então, durante muito desses clubes que eu joguei, eu pensei em parar. O América de Morrinhos, que eu joguei, que nem existe mais esse clube. Eu tô contando isso porque depois vem a parte boa, né? Mas é importante a gente contar os perrengues que a gente passou, que eu passei na minha carreira, né? Até conseguir poder dar um chutinho melhor, né? Esse América de Morrinhos, eu nunca me esqueço. Eu fui para lá ganhando, acho que 6 salários mínimos, nunca me esqueço. Tinha acabado de sair dos juniores, falei, vamos que eu preciso ganhar dinheiro, preciso ajudar minha mãe. E quando eu voltei 3 meses depois, eu já ganhava 3. Naquela época tinha uma inflação horrível, né? Então, todas essas coisas faziam a gente desanimar muito, né? Porque a pressão que você tem no time grande, você também tem nesses times pequenos, né? Pressão, sobretudo para centroavante, precisa fazer gol. Passar 2, 3 jogos sem fazer gol, a torcida já começa a criticar. Então é isso. Eu passei muito aperto no meu início, não foi fácil, e é aquela coisa, né? Você tem que saber o que você quer. É isso. Sabendo o que a gente quer, a gente chega lá. Né? E aí você chegou no Santos, você retornou pro Santos, como o melhor centroavante do Brasil. O melhor centroavante do Brasil. Aquele marketing. Fiz o gol do Fantástico. Gol do Fantástico. E o Santos fez aquela campanha no Brasileiro de 95, chegou até a final. Só que assim, internamente, vocês acreditavam, no começo do campeonato, vocês achavam que o Santos poderia chegar, o time tinha essa confiança desde o início, que poderia chegar até a final de um brasileiro? Aquele time especificamente? Eu pelo menos, não sentia isso. Não era esse sentimento que você notava no elenco. Era um elenco muito jovem,
que tinha um cara que era espetacular, que era o Giovani, um cara craque de bola, e tinha muita garotada nova ali, né? Muita juventude no time. Só que a coisa foi acontecendo e a gente passou a acreditar que poderíamos fazer uma história bonita naquele ano. E aí foi acontecendo, aí chegamos na semifinal contra... Essa final é emblemática, a gente vai falar dessa na semifinal contra o Fluminense, né? Que é um jogo que foi histórico. Só que a partir daí, quando o Pelé vai na nossa concentração em São Paulo, num hotel que nós estávamos hospedados, e aí o Pelé vai lá e foi aquela comoção entre todos nós, né? Na época não tinha telefone como tem hoje, não tinha como tirar foto, né? Obviamente que eu tava com a minha máquina guardada no bolso para tirar foto com o nosso ídolo maior do futebol, né? E a partir daquele momento a gente passou a acreditar que poderia ser possível sim o título. E quase foi, né? Mas assim, falando nessa semifinal, o Santos joga o primeiro jogo no Maracanã, foi 4-1, né, pro Fluminense. Foi 4-1 pro Fluminense. 4-1 pro Fluminense. A maioria da imprensa, a gente de fora também vendo, falava, não tem como reverter, não vai dar. Como é que foi o vestiário lá após aquele jogo? Caramba, 4-1 Tuscada, como é que a gente vai fazer em São Paulo para reverter? Como é que estava o clima? Obviamente que quando você toma uma pancada dessa, não é fácil. A reação não é fácil. Você reagir com positividade, né? Mas, como eu disse, éramos todos muito jovens. Éramos todos muito jovens, né? E todos pensando lá na frente, 22, 23, 24 anos. E a gente acreditava porque o jogo, na verdade, esse 4-1 lá no Maracanã não refletiu realmente o que aconteceu naquela noite no estádio, não refletiu. É que aconteceu, o futebol é isso. Você vai, 3, 4 bolas boas, você encaixa e o resultado é aquele que fica. E aí depois coloca o ônibus dentro do gol e acabou. Então foi isso que aconteceu naquela noite, né? Mas a gente saiu... todos ali cabisbaixos, mas sabendo do potencial que nós já começávamos a acreditar que poderíamos ser campeões, né? E aí aquela semana de treino, foi nessa semana que o Pelé foi lá no vestiário dizer que a gente podia, que nós poderíamos revirar aquele placar, e aí o clima também foi ajudando, né? Foi ajudando, eu acho que... E aí eu nunca me esqueço que quando nós estávamos indo do hotel pro Pacaembu, o Gilmani mesmo virou, ele estava no ônibus e falou assim, eu garanto 2. O cara foi e fez 2. O cara foi e fez 2. Aí o Macedo, o Macedo foi e fez um gol. E aí foi isso que aconteceu, né? Então, acho que depois fomos para a final e aí foi aquilo tudo que a gente viu, né? Final com o Botafogo do Rio. Botafogo. O segundo, falando especificamente do segundo jogo, foi curioso, né? Porque de todos os gols que saíram, todos os gols irregulares, o único gol que seria legal foi anulado, né? Foi anulado. Ou seria o gol do Camanducaia. O gol do Camanducaia. Inclusive, eu estava falando com ele esses dias, ele falou sobre isso, né? Ele comentou numa postagem que eu fiz, e aí a gente... no privado começamos a conversar, e aí, inevitavelmente você fala desse jogo, né? Mas você sabe o que é interessante? Na época, óbvio que ser campeão brasileiro, mas a gente era tão jovem, hoje a gente mais maduro, né? A gente sabe a importância que seria um título daquele, né? Mas naquele momento, eu particularmente não tinha dimensão do que significaria para o clube e para as nossas vidas aquele título. Você vai jogando, né? O jogador de futebol, porque muitas pessoas falam, né? Quando você está lá dentro de campo, por exemplo, se você torce para um clube, se você joga contra esse clube, o que você sente? Você não sente nada. Eu mesmo, eu sou corintiano, se eu jogar contra o Corinthians, eu não vou sentir nada, porque você é um profissional que está ali no campo. E a mesma coisa acontecia ali, né? Você estava jogando, mas você não tinha dimensão do que seria para as nossas vidas. Por que eu estou te contando isso? Porque hoje eu vejo, até os dias de hoje, eu vejo o Túlio se gabando daquele título. Ele fica falando o tempo inteiro. Ele é ídolo do Botafogo por conta daquele título. Sim. O Sérgio Manuel é ídolo do Botafogo, mora nos Estados Unidos, eu converso com ele de vez em quando, é ídolo do Botafogo por conta daquele título. Porque 30 anos marca, depois... Né? O título marca. E na época, óbvio que todo mundo deu sangue, todo mundo foi até o fim, até a última gota, mas é isso, hoje, 30 anos depois, que você percebe a importância, às vezes, de uma noite na vida de uma pessoa, né?
Sobretudo no atleta, né? Pois é. Você não foi campeão brasileiro, mas anos depois você se sagrou campeão português, né? Sim, e antes disso, né, eu fui campeão brasileiro da Série C, antes de ir para a Europa. Eu fui depois desse título, depois dessa final do Campeonato Brasileiro, né? Eu fui negociado com Vila Nova de Goiânia, né? E fiquei 2 anos lá. E lá fui campeão da Série C pelo Vila Nova. E aí depois eu vim para o Santo André. Do Santo André eu conheci um dos caras mais inteligentes que eu conheci na minha carreira, né? Foi o João Feijó. Ele era dono do Corinthians Alagoano, que era um clube satélite que tinha em Maceió, em Alagoas, né? E ele falou, pô, ele quer vir para cá? E eu já tinha 25 para 26 anos e precisava fazer alguma coisa, né? Ganhar dinheiro, ou ter uma estrutura mínima para quando eu parasse de jogar, porque a gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Sim, a carreira é curta, curtíssima, né? Quando você abre os olhos, acabou. E aí eu fui para esse Corinthians Alagoano e lá eu fui negociado com Boa Vista de Portugal, né? Como é que foi? Como é que chegou para você o convite para jogar no Portugal? Então, foi assim, eu estava no Corinthians Alagoano e aí o ataque do time lá era eu e o Anderson. Né? O Anderson era um outro centroavante também, só que o Negrão tinha 1,95 m, tinha 19 anos, veloz, realmente tinha um potencial não. E eu já tinha 25, né? Hoje, eu com 53, sei que eu era muito jovem naquela época. E aí éramos nós dois. E o Boa Vista queria levar o Anderson para lá, e o Boa Vista ia disputar a Liga dos Campeões. E eu ia para um clube menor, que era o Alverca, que é um time de Portugal. Sim. E aí, só que o presidente do Boa Vista estava lá em Maceió, né? Ele foi lá para levar um atacante para o clube, só que falou pro Anderson, falou, olha, você vai para lá, mas você vai ter que disputar posição. Porque o treinador, o Jaime Pacheco, é um treinador duro, é um treinador que é justo, é um treinador que coloca o que está melhor, que inclusive o treino influencia muito na escalação do próximo jogo e tal. E aí o Anderson, não sei o que deu na cabeça dele, falou que não queria ir, que não queria disputar posição e que não queria ir pro Boa Vista. No mesmo dia o João Feijó ligou para mim, eu tava em casa, aconteceu um desacerto aqui, você tá onde? Ele falou, tô em casa, João. Falei, vem pra cá então. Então foi assim que eu fui pro Boa Vista. Ele chegou lá, o treinador contou a mesma história pra mim, tem que disputar a posição. Eu falei, onde que eu assino? Uhum. E foi assim que eu fui pro Boa Vista e o Anderson foi pro Alverca. Acabou indo pro Alverca porque não teve opção. E foi assim que eu fui pro Boa Vista. Eu saí do Corinthians Alagoano, lá nós treinávamos lá num canavial, lá numa usina de açúcar que tinha lá. Eu saí desse clube, eu já tinha jogado no Santos, já tinha jogado no Vila Nova, olha como que são as coisas, né? Eu estava num clube pequeno, óbvio, com esperança de ser negociado, e aí saí de lá de Maceió para jogar a Liga dos Campeões. Meu primeiro jogo pelo Boa Vista foi o jogo da Liga dos Campeões. Dá pra ver como são as coisas, né? Como Deus abençoa, né? E se foi assim que eu fui para lá. Não era para ser você falou era para o Alverca, um time menor. E o Alverca era um time pequeno lá, um time que realmente é um time bonito, um time que realmente tem uma certa estrutura, mas nada a ver com o Boa Vista, que o Boa Vista já era o quarto grande do país, né? Tinham os 3 grandes, né? O Porto, o Benfica e o Sporting, que tem uma estrutura fora de série, e o Boa Vista vinha correndo por fora ali. Então e outra coisa, eu fui campeão pelo Boa Vista, campeão português. E era impensável, no segundo ano, na verdade. E o Boa Vista é inimaginável o Boa Vista ser campeão português com essa barreira desses 3 clubes grandes, né? Então o futebol é assim eu tenho alguns projetos em mente agora e uma das coisas que eu quero contar para essas pessoas que eu quero influenciar, né? Não só ser influenciador de internet, eu quero influenciar na vida real. Os garotos que querem jogar futebol, né? Eu quero bater esse papo olhando no olho mesmo. E eu quero contar isso, né? Porque não é aquela coisa de coach que você fala assim, olha, você quer ser um jogador de futebol? Clique em Saiba Mais que eu te conto. Não é isso. É realmente contar para os garotos uma receita que eu acredito que funciona. Sabe por que eu acho que funciona? Porque funcionou comigo. Que eu não cheguei a jogar onde eu joguei porque eu era o melhor dos atacantes do mundo. Eu cheguei... Você perseverou. Né? Que é isso? Determinação. Isso, na verdade, isso tem que ser em tudo na vida, né?
Qualquer coisa que você fizer na tua vida, se você for um cara perseverante, for um cara que luta, você vai ter... Pode não chegar, mas você vai ter mais, vai sair na frente de todo mundo. Vai sair na frente de todo mundo. Algumas portas vão se abrir para você. E até a sorte caminha ao lado também, né? Que a sorte ela acompanha quem trabalha, de tanto, né? Que você bate na porta, uma hora ela abre. Uma hora ela abre, exatamente. Ela abre. E aí quando eu cheguei no Boa Vista, como eu te disse, meu primeiro jogo foi disputar a Liga dos Campeões. Na verdade não foi nem a Liga dos Campeões, nem a fase de grupo propriamente dita. O Boa Vista, como tinha sido vice-campeão, só o campeão ia direto. Foi tipo uma pré, né? Foi uma pré-eliminatória, como tem aqui na Libertadores, né? Então nós jogamos contra um time do País de Gales lá, ganhamos deles, e aí nós entramos na fase de grupo, que aí nós pegamos o PSV, Borussia Dortmund e o Rosenborg da Noruega. Aí conseguimos ganhar um jogo, empatamos 2, mas não era suficiente. O Borussia era muito acima da gente. Acho que é do Feyenoord, né? Do Feyenoord. Eu falei PSV? PSV, acho que é do Feyenoord. Acho que era, né? Eu sei que era no clube da Holanda lá. É do Feyenoord. O Borussia a gente não esqueceu porque foi difícil. Mas foi isso. Então foi bonito esse primeiro ano, né? E aí nós ficamos em quarto nesse ano, no Campeonato Português. E aí disputamos a Taça UEFA no ano seguinte e fomos campeões no dia seguinte, campeões portugueses, né? E nessa Taça UEFA a gente jogou contra o Roma, e aí lá tava Cafu, Samuel, os caras tinham um time incrível. O Totti, Batistuta, olha o time dos caras. E o nosso time, Demetrios hoje ele é empresário, jogador de futebol, era de Ribeirão Preto, né? Então nós éramos, só pra você ter ideia, de brasileiros no Boa Vista nesse ano, nós éramos em 9. Oxe. Podia jogar, porque depois de um tempo que você chegava em Portugal, você atingia um estado de paridade, né? Você atingia um direito de igualdade, então você não era mais considerado como estrangeiro. Não, a maioria era reserva, na verdade. Acho que titular tinha eu e mais uns 2 lá. O Duda, que também era um cara que estava voando também. O Duda é pastor hoje, mora no Espírito Santo. A maioria era reserva, mas todos contribuíram, porque acho que o time rodava, como eu te disse, o treinador era um treinador que dava oportunidade para quem trabalhava, né? E eu acho que essa também é eu vejo isso em alguns treinadores, mas a maioria aí, hoje em dia... Não vou nem falar da seleção, porque se fala da seleção, né? Tá complicado, né? Infelizmente, mas acredito que vai melhorar. Com certeza. Vai melhorar. Eu tenho esperança também. No jogo do título, você deixou o seu, né? Então, lá na verdade, era pontos corridos, né? Uhum. E aí, o interessante é que tinha uma moça lá que ela era minha fã, assim, incondicional. Acho que ela nesse jogo, por acaso, aliás, no jogo anterior, como eu tinha dito pra você, o treinador, aí eu tomei, na época, eu tomei acho que o quinto amarelo, podia tomar 5 cartões na época. E aí o treinador, o cara que entrou no meu lugar, o Silva, que era um paraibano que estava lá, o pistoleiro ainda, e o Silva realmente ele fazia muito gol, né? Teve mérito também, obviamente. Ele entrou e fez um gol. O treinador me tirou do time, eu fiquei doido, fiquei maluco, mas óbvio, eu sempre fui muito respeitadora das decisões do treinador, fiquei maluco, mas guardei comigo ali, respeitei, até porque nós estávamos na frente, qualquer coisa que a gente fizesse podia atrapalhar a nossa caminhada, então a gente engole, né? A gente não aceita muito, mas a gente engole. E aí nesse dia eu fiquei no banco, que era o dia do título, se nós ganhássemos, nós éramos campeões portugueses. E aí eu fiz o gol do título que sagrou o Boa Vista campeão. O único título da história do clube, né? Então acho que foi um dia importante para mim, um dia importante para o clube. Às vezes eu fico olhando o gol assim, eu coloco para assistir, aí eu vejo as pessoas chorando, o estádio vindo abaixo, realmente foi uma passagem que me marcou muito. Sim, imagino, porque furou uma bolha, né? Você havia dito, Portugal era Sporting, Lisboa e Sporting, Benfica e o Porto, né? Sporting, Benfica e Porto. Isso, exatamente. E o Boa Vista foi lá e furou essa bolha. Imagino como deve ter sido na cidade, o dia seguinte, o assédio. Foi tudo, né? Foi andar de caminhão de bombeiro. Caminhão de bombeiro, a gente na sacada da prefeitura da cidade, uma multidão na praça, os boavisteiros chorando, mas chorando
de verdade mesmo, emocionados até hoje, né? As pessoas hoje tem mais fácil encontrar a gente, né? Através da rede social. Hoje eu fico bem triste porque o Boa Vista vem atravessando um momento muito complicado enquanto instituição. Não sei nem se recupera mais, né? Mas foi uma época muito boa, foi uma época realmente que o clube viveu o seu melhor momento. E aí eu, graças a Deus, estava lá. E aí depois você foi pro Córdoba. Depois eu fui pro Córdoba da Espanha. Depois desse jogo, na verdade, um dirigente estava assistindo como é que são as coisas, né? Mais uma vez, Deus na minha vida ali. Eu fui, entrei, fiz o gol, o cara estava assistindo para ver um outro jogador, o cara gostou de mim, ligou pro presidente, seu Rafael, que era o presidente do Córdoba, na verdade, e aí ele se encantou comigo e me levou. Comprou do bolso, me pagou do bolso. Na época foi a transferência mais... Na verdade, até hoje não superou a transferência. Óbvio que, como eu falo para você, né? Se eu falar o valor que ele me comprou e que foi a transferência mais cara da história, se eu falar, todo mundo vai dar risada aqui. Na época foi 1 milhão de euros. 1 milhão de euros, hoje você não compra um moleque novo. Você não compra um garoto novo. E na época, a contratação mais cara da história do Córdoba. E até hoje. Até hoje, a contratação mais cara. Eu não vi um puto desse... Desculpa a expressão. Estamos no boteco. Eu não vi um real. O dinheiro que eu vi, você vê, né? O dinheiro que eu vi foi da luva, do salário, mas, por exemplo, e aí depois depois que eu parei de jogar futebol, eu fiz faculdade de Direito, me tornei advogado, justamente para ajudar os atletas a não passarem os apertos que eu passei. Por falta de conhecimento, por falta de apoio, por falta de rede de apoio, melhor dizendo. E isso é super importante. Hoje as famílias estão mais estruturadas, hoje a garotada com 10, 11, 12, os pais já dão ali cobertura. Na minha época, minha mãe, coitada, estou dizendo na base, né? Estou dizendo na base. Minha mãe tendo que trabalhar, tendo que deixar eu e meu irmão em casa sozinhos para poder colocar comida na nossa mesa. Então foi assim a nossa vida. Então você não tem estrutura. Então eu fiz a faculdade de Direito justamente para isso. Porque quando eu fui para Boa Vista, eu assinei o contrato, e nesse contrato tinha uma cláusula que dizia que o Boa Vista podia rescindir o contrato unilateralmente. Você acha que eu li essa cláusula? Eu não li essa cláusula, eu simplesmente assinei. Estava lá nas letrinhas miúdas. Simplesmente assinei o contrato, só fiquei sabendo depois que a Janaína, minha mulher, ela já tinha feito a faculdade de Direito, e aí ela lendo o contrato, ela falou, pô, amor, olha essa cláusula do contrato, tá estranha. A minha sorte é que eu estava arrebentando e eu apertei os caras para tirar a cláusula do contrato. Mas se eu tivesse ido mal, por exemplo, nessa temporada, eles me mandavam embora que eu não ia nem saber por quê. Não ia ver nem uma mão na frente e uma mão na frente, outra atrás. Então, assim, aí eu fui pro Córdoba. No Córdoba foi uma experiência sensacional para mim, uma experiência espetacular, fiz gols bonitos. Eu vi um que você pega de costas, a bola no alto, você gira. Eu lembro desse gol. Esse gol foi contra o Numancia. Foi um gol realmente que o estádio... E aí eu falo isso com muita humildade, sem prepotência. Eu falo isso que é uma realidade mesmo, né? Foi um gol bonito, um gol que realmente... A Espanha parou, na verdade, né? Que Córdoba era um clube da segunda divisão do país, mas o país inteiro parou para ver isso. Quando eu falo parou, é que passou em todos os meios de comunicação, né? Televisão, jornal, internet na época estava começando ainda, né? 2001, 2002, já existia, mas ainda nada como é hoje, né? Sim. Então... E Córdoba foi uma experiência, tanto desportivamente falando, quanto pessoa, quanto família. Eu fui muito feliz em Córdoba, sabe? Como fui também feliz no Porto. E aí foram 2 anos realmente espetaculares para mim. Você considera essa passagem no Boa Vista o auge da sua carreira? Foi. Boa Vista foram 2 anos que eu... Dizem, né, que o atleta de futebol, nessa fase dos 26 até os 30 é a melhor fase do atleta, né? E foi a fase que eu passei no Boa Vista, que eu estava muito bem fisicamente, tecnicamente, lúcido, né? Eu acho que o cara joga quando ele não tá com a venda nos olhos, né? Porque às vezes o cara tá mal fisicamente e não consegue pensar. Então nessa época eu estava muito bem fisicamente, tecnicamente falando, minha família... O meu filho Felipe nasceu lá no Porto, então fui muito feliz lá, eu estava muito feliz. Então acho que
quando você olha para o conjunto da obra, eu acho que Boa Vista, o Porto, morar em Portugal foi para mim sensacional. Foi o auge da minha carreira, assim. Mas depois de você sair do Boa Vista, vai para Córdoba, passa por outros clubes. Sim. E aí você retorna para o Brasil para jogar no Flamengo, né? Aí o Mengão é sensacional, né? Porque quando eu saí de Córdoba, ainda não vou. Era para eu ter continuado na Europa, na verdade. Só que as ofertas que eu tive eram ofertas de clubes pequenos e que não eram mais interessantes, né? Eu já estava com 30, 31, e aí eu falei, eu acho que vou voltar pro Brasil. E aí acabei indo pro Beira-Mar ainda, em Aveiro. Joguei mais um ano em Portugal, fiquei 5 anos lá, na Europa ao todo, e aí daí vem 2004, que aí eu tinha uma amizade com o Baltazar, não sei se você lembra do Baltazar, artilheiro de Deus. Sim, jogou no Palmeiras. E aí o Baltazar, ele era empresário na época, né? E aí ele falou, pô, Baltazar, tô querendo parar de jogar e tal. Ele falou, não vai parar de jogar não, pô. Eu falei, vai parar? Não, eu vou parar assim. Não vai parar não. Não vai parar porque eu tô negociando você com o Bahia ou com o Flamengo. Eu falei, pô, não vou parar com o Bahia, com o Flamengo, 2 times grandes, eu não vou parar de jogar, né? Se for pro Bahia tá bom, se for pro Flamengo, maravilhoso. E aí um belo dia eu tava na praia, tava sentado com um amigo meu, com o Sandro, que era atleta também estava parado, estava aqui, a gente estava conversando. O Sandro, inclusive, ele é o proprietário da Mateus Alvarez, essa clínica que trata de autistas, crianças com autismo na cidade, faz um trabalho muito interessante. E aí nós estávamos conversando e meu telefone tocou. Na época o celular já começou a nos ajudar, né? E aí toca meu telefone, aí eu atendi, alô, quem fala? Eu falei, pô, ué, tudo bem, é o Júnior. Aí eu falei 021, falei, puta, será que é alguém do Flamengo? Será que a coisa deu certo mesmo? Não é possível. Aí é o Júnior, eu falei, que Júnior? Pô, o Júnior Capacete. Tá, minhas pernas tremeram, né, cara? Eu falei, pô, o Júnior é um ídolo nosso, né? Copa de 82, o cara é multicampeão. A minha tremeu aqui só de você falar, pô. Aí quando ele falou, pô, o Júnior Capacete, eu falei, pô, e aí, Júnior, tudo bem e tal? Não, olha, estamos conversando com o Baltazar e tá praticamente tudo certo. Me dá aí 2, 3 dias que a gente vai acertar os detalhes e a probabilidade de você vir pro Flamengo é muito grande. Eu me fiz de frio ali no telefone, mas por dentro uma alegria maravilhosa, né? Então foi assim que eu fui pro Flamengo. E aí, chegando lá, o Flamengo é muito maior do que a gente imagina, mas muito maior. A gente vê o Flamengo, é uma das maiores torcidas, quase que equiparando. Existe essa luta, né? Essa briga entre Corinthians e Flamengo para ver quem que tem a maior torcida, mas o Flamengo, eu não joguei no Corinthians, joguei no Corinthians Alagoano, mas não joguei no Corinthians Paulista, né? Quase fui pro Corinthians, mas não deu certo. Mas o Flamengo, ele é um clube que tem uma magia espetacular. É algo que só quem tá lá pra saber mesmo, sabe? O que acontece nos treinamentos, o que acontece nos jogos. Eu lembro de um jogo que a gente fez contra o Cruzeiro em Volta Redonda, e o estádio do Volta Redonda bem menor que o Maracanã, obviamente, mas a torcida do Flamengo lotou aquele estádio, a gente dentro do estádio, a gente sentindo a arquibancada tremer, ganhamos 6-2 do Cruzeiro, atropelamos, fiz um gol nesse jogo e realmente a torcida do Flamengo é algo que faz diferença. Pro bem e pro mal também, porque o Flamengo também, quando você perde, eles querem te matar, né? E tem isso, né? Mas é um clube realmente que, pra mim, foi uma honra ter jogado no Flamengo. Você falou que a torcida é um fator decisivo pro bem e o mal, e esse ano você passou no Flamengo, o Flamengo não estava muito bem, né? Exatamente. Quando eu falo pra você desse jogo contra o Cruzeiro, foi ali que nós nos safamos de garantirmos a permanência, atingimos um número de pontos que a gente não caía mais. Ainda faltavam umas 2 rodadas, mas para um clube como o Flamengo passar por isso é um problema. Então você tem que ter uma cabeça muito forte para poder jogar. Você chegou no início do campeonato ou já no campeonato? Eu cheguei no início. Quando eu cheguei no Flamengo, o Flamengo tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil naquele ano. E aí eu cheguei foi campeão carioca também. Isso. Só que eu cheguei 2 dias, aí foi campeão, eu não estava inscrito ainda, não pude jogar, olha que pena, né? De chegar sendo campeão da Copa do Brasil, né? E eu joguei o Campeonato Brasileiro todo. Só que o Flamengo, né, nesse ano, tinha um problema financeiro muito grave, né? Hoje, a arrecadação do Flamengo é muito grande, como é a do Corinthians também. São clubes que faturam mais de 1 bilhão ou mais
por ano. Então o faturamento é muito grande. Se tiver uma gestão mínima financeira, o clube sai do vermelho. O problema é que os caras não fazem essa gestão. Só que nessa época não tinha isso. Pra você ter ideia, quando eu cheguei no Flamengo, eu fiquei 3 meses sem ver R$1 de salário. Mas eu tinha voltado da Europa, então tinha um pouco de gordura, então deu para aguentar, né? Mas foi mesmo assim, cara, com toda essa dificuldade, eu agradeço muito o Flamengo. Isso aí você falou, ficou 3 meses sem receber. Infelizmente, nessa época era chamado normal, né? Era normal, porque é normal, porque os clubes não tinham, ainda não tem. Porque, por exemplo, eu contei a história do Boa Vista, que está passando um momento difícil hoje. O Boa Vista, ele estava na primeira divisão, caiu para a segunda divisão, ele não conseguiu apresentar as certidões de quitação, seja de funcionários do clube, como de dívidas com atletas, ele caiu para a última divisão, por conta da responsabilidade que tem que ter com as finanças. Sim. Aqui no Brasil, se você deve para um atleta, ele que vai se virar para a justiça, vai receber 4 ou 5 anos depois, como o Flamengo, eu fui embora de lá, eles me deviam 2 meses de salário, mas eu nem coloquei na justiça. Um diretor falou, não, tu pode ir embora, tá? Eu falei, eu vou embora. Aí depois eu vejo o que eu faço. Mas 6 meses depois o Flamengo me pagou. Mas, por exemplo, quando eu joguei no CRB, meu último clube, já não me pagou. Eu tive que colocar, foi o único clube que eu coloquei na justiça. Recebi 4, 5 anos depois. Então essa é a realidade que ainda existe no futebol brasileiro. A gente vê os atletas reclamando aí que não recebem. Tem aquela... Lembra quando o Vampeta, uns 15, 20 anos atrás, eles fingem que pagam, a gente finge que joga. Então é isso, né? Então acho que o Brasil ele precisa profissionalizar. E quando eu falo profissionalizar, eu não digo que todos os clubes tenham que se tornar sociedade anônima. Eu digo que se profissionalizar na forma como administrar o clube. Contratar pessoas certas para os locais certos, ter profissionais realmente gabaritados para poder impor, não importa se o cara foi atleta ou não, o importante é que ele seja gabaritado para jogar. Isso a gente, eu acredito que até vamos trazer para o nosso quintal, né? Até para os clubes de vários aqui da nossa cidade. A gente sabe as dificuldades, mas quando você vê alguns clubes que têm já uma cara de organização, os clubes chegam mais. Então acho que é isso, acho que esse é a chave para você disputar mais títulos, é a chave para você formar melhores jogadores, para você vender mais jogadores a preços maiores, que esse é a máxima do futebol, né? Você formar, atuar e jogar para o mercado. É isso. A receita é essa. Flamengo e Palmeiras hoje em dia são os 2 times aqui no Brasil que estão acima da média dos outros clubes porque souberam equalizar as suas finanças e trabalhando bem a base. O Palmeiras mais do que o Flamengo, até o Flamengo contrata, né? Gente de fora, o Palmeiras trabalha mais a base. E a receita é essa, basta os dirigentes se conscientizarem disso. Você citou o Corinthians. O Corinthians é um clube que, pela arrecadação que tem, ela está no mesmo patamar que o Flamengo está. Né? Basta os dirigentes tomarem, né, não pensarem só em si, pensarem nos clubes, né? Com certeza. Não tem outra coisa para a gente pensar a não ser má administração. E eu não vou falar mais coisas para não ser leviano. Sim. Né? Porque a gente não tem prova. Mas não entra na minha cabeça um clube como o Corinthians, por exemplo, ter a quantidade, dever como deve. O Flamengo, pouco a pouco, foi saindo do buraco negro que se encontrava, né? Sim, mostrou que era possível. Que é possível, foi administrando, foi saneando as contas, deu sorte também em alguns atletas também, né? Isso também você dá um salto. Você pega um atleta da tua base que você gastou ali, sei lá, R$1 milhão para formar o cara e você vende por 50. É uma coisa do outro mundo, né? O Palmeiras vendeu o menino, o Hendrick, aí por 400 milhões. Acho que metade ficou para a família, mas metade ficou para Fora os outros, né? Fora os outros. Estevão também vendeu. E os outros que o Palmeiras vendeu também, não tão badalados assim, mas vendeu bastante. E vendeu bem, né? Sim. Né? A gente fala no nosso programa que a gente brinca bastante com a Leila e tal, mas a gente tem que tirar o chapéu que ela é uma excelente gestora e sabe o que está fazendo, né? E quebra aquele estereótipo, né, de que mulher não entende de futebol, né? Que nós homens precisamos entender que isso não existe. É a pessoa que tem que
que ser capacitado. E a Leila, ela mostra muito isso. Quando ela vai dar entrevista, eu mesmo sou um que paro para ouvir, porque eu sempre aprendo alguma coisa quando ela fala. Então, acho que nós homens precisamos entender que os tempos mudaram. Sim. A gente precisa entender. Sim, e já faz tempo, né? Já mudou faz tempo. Uma coisa que eu queria te perguntar. Você já falou de percalços que passou na vida de atleta, tal, das glórias. Uma curiosidade, no meio do futebol a gente ouve falar, tem trairagem, tem alguém um dirigente ou um jogador quer puxar o tapete do outro, você passou por isso? Eu passei, eu não passei tantas vezes, porque eu sempre fui um cara que, não sei se a gente criado na rua, né? Então a gente sabe chegar nos lugares, né? A gente pisa de mansinho, né? Faz aquele mapeamento primeiro do local, a gente não atravessa o samba, né? Então eu não tinha muitos adversários assim. Só, por exemplo, no Córdoba, por exemplo, foi um lugar que eu cheguei e tinha lá 2 centroavantes que os caras tinham uma consideração com a torcida, consideração no país, e quando eu cheguei, parece que isso acabou, né? As luzes se voltaram para mim. E esses 2 realmente tentaram, só que não conseguiu, porque, como eu te falei, eu estava no meu melhor momento, eu estava saindo do Boa Vista, estava voando baixo, estava no meu melhor momento da minha carreira. Dos 17 anos que eu joguei, aqueles 2 anos foram os 2 anos que eu estava no Boa Vista, foram os anos que eu estava melhor fisicamente, tecnicamente. Então, era difícil você derrubar isso, né? Só que esses 2, eles aprontaram comigo lá. Faziam e aconteciam, só que não tinha jeito, né? Mas foram assim, eu não guardo mágoa não, estou contando porque você falou, porque eu costumo dizer que a gente precisa perdoar para poder viver. E eu fazia muito isso, porque quem sofre é o cara que está com inveja, que está querendo te destruir, que está querendo, óbvio que você tem que se defender também. Sim. Não estou dizendo aqui que a pessoa tem que ser o bobão não, que tem que apanhar e ficar quieto. Jamais. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou dizendo é você não deixar que o desejo do outro te afete. A minha mulher fala muito isso para mim. Não, mas você não acredita em nada. Não é que eu não acredito em nada. Porque eu não acredito que, por exemplo, se eu não gostar de você, esse meu desejo vai afetar a tua vida. Só que o que eu acredito é que essa pessoa que não gosta de você, ela vai influenciar o entorno para que esse entorno te prejudique. Ela vai vai falar mal para um, vai falar mal para outro. Se ela tiver poder, então, ela vai cacifar um, cacifar outro, e isso pode te afetar. Aí sim eu acredito. Agora, o olho gordo, ele por si só, eu não acredito que vai atingir, não. Eu não tenho um pingo de medo disso. Não tenho um pingo de medo disso, não. Só que eu acho que a gente acho que quanto menos inimigos a gente tiver no mundo, é melhor. A vida fica mais fácil, fica com certeza. Mais tranquila. Então é isso. E eu, assim, trairagem eu tive só desses 2. Se eu não me engano, o nome deles era Marco Marques e o outro, eu nem lembro o nome do outro. Kine, acho que é uma coisa assim. E esses caras, eu percebia. Pra você ver como você nem ligou pra eles, nem lembra mais o nome dos caras. Do nome dos caras direito dela. Só que eu falo isso. Se chegar neles também, problema deles também, não estou preocupado que a audiência do programa possa ser que chegue lá na Espanha, né? Mas foram pessoas que, com um eu ainda consegui ter um pouco de relação, mas com o outro nem tanto. Mas fora esses 2, durante toda a minha carreira, eu nunca, não, eu vou te falar, eu lembrei de uma agora. E se você permitir, eu não vou nem falar o nome do treinador, porque ele é o treinador de um clube grande hoje. Sim, nem precisa. Ele chegou, mas vou falar o clube, tá? Ele chegou, e aí depois vocês pesquisem lá, ver quem é o treinador. Já tô aqui já. O cara jogou comigo no Santos, e talvez ele nem saiba que fez tanto mal pra mim, que eu fiquei mal depois disso, né? Ele jogou comigo no Santos, e aí eu tava na Portuguesa de Desportos, né? Quando eu saí, foi o meu penúltimo clube. Quando eu saí do Flamengo, eu fui para a Portuguesa, São Paulo. E eu estava na Portuguesa, e aí a gente fez um jogo contra o Santos. Foi contra o Santos aqui na Vila, eu fiz um gol, só que nós perdemos o jogo. O Robinho, lembra? O Robinho estava voando naquele ano, né? 2005, o Robinho estava voando. E aí, no dia seguinte, jogamos na quarta, na quinta-feira teve a apresentação, na sexta-feira treino no Canindé. Eu cheguei lá, era
9 horas para treinar, 15 para as 9 mais ou menos, e já tava lá um vestiário, as roupas todas lá. Eu falei, pô, treino mais cedo, ninguém me avisou? Não, mas o treinador que assumiu já tinha marcado um treino mais cedo com todo mundo e não tinha me avisado. Sendo que no treino, na apresentação, me abraçou, falou, pô, Berto, vamos tirar a portuguesa dessa situação. Falei, pô, o cara me abraçou, tinha jogado comigo. Falei, cara, esse cara não vai ir. Eu tinha acabado de fazer um gol aqui na Vila. Aí, simplesmente, o roupeiro me chamou, falou, pô, então notícia para te dar. Você vai ser afastado e você vai estar fora do elenco. O roupeiro que te deu O roupeiro que me deu notícia e pediu para eu passar lá na direção. Eu falei, sério isso, cara? Falei, tudo bem, beleza. Aí fui lá, conversei com a direção falou que não era com ela, depois ele falou que não era com ele, e ficou desse jeito. Aí fiquei lá uma semana treinando, e foi assim que eu saí da Portuguesa. E isso que foi me desanimando, porque eu acredito que assim, e eu vou te falar, se a pessoa tivesse chegado para mim e falado assim, olha, pô, não conto contigo, por isso que eu falo que a honestidade, satisfação paga a conta, satisfação paga a conta. Se ele tivesse falado, pô, o teu estilo de jogo não combina com o que eu quero, a gente é amigo, a gente jogou junto, mas não conto contigo, cara, pô, me desculpa, mas não vamos contar com você. Tranquilo, pô, sim, acabou, tá? Nada como o jogo limpo, por aí. Né? Mas quando um jogou pro outro, o outro jogou pro um, e realmente foi uma das coisas que me marcou, ainda bem que foi no final da minha carreira, eu já nego velho já, então isso eu fiquei triste com a situação, obviamente, mas foi um dos casos que até hoje eu fico um pouco triste quando eu lembro disso, sabe, que é o que o desfecho poderia ter sido outro. E aí serve de conselho para os treinadores, né? Se tiver que dispensar alguém, seja honesto, chama o cara e fala. Não faça isso, não. Exato. É isso. E da Portuguesa você vai para o CRB, seu último clube? Da Portuguesa eu vou para o CRB de Alagoas, né? O treinador era o Bira, que era um cara que já me conhecia, e falou, pô, ele vem para cá. Falei, pô, Bira, eu não quero mais jogar bola. Aí eu já tinha montado uma loja de carro, eu já estava preparando a minha saída do futebol, mas acabei voltando. Meu amor falou mais alto, e aí eu falei, vou jogar mais um pouco. E aí fui para o CRB de Alagoas. Numa cidade que eu já conhecia, porque eu tinha jogado lá no Corinthians alagoano, né, antes de ir para Portugal, e aí foi muito legal, não o clube, porque o clube também estava sem dinheiro, né, como eu falei, eu saí de lá, eles saíram, não me pagaram depois, né, mas foi bom também, foi bom porque eu estava precisando de morar num lugar bonito como é Maceió, porque Maceió é realmente uma cidade maravilhosa, sensacional. Foi bom, fiquei lá uns 3, 4 meses, foi legal. E como é que foi a decisão de parar? Falar, agora vou parar. Foi bem difícil. Foi bem difícil porque, na verdade, eu não tinha me preparado psicologicamente. Eu já imaginava, eu já percebia que estava chegando no final. Porque a gente percebe, o atleta percebe que está chegando a hora de parar, né? Uhum. Eu fisicamente, eu tinha condições de jogar, mas o contexto já não favorecia. Eu cheguei aqui, o Flamengo foi aquilo. Joguei uma satisfação, orgulho, agradeço ao clube, mas sem dinheiro. Fui à Portuguesa, a mesma coisa. Um senhor lá, um português, dono de posto de gasolina, que me pagou do bolso dele. Eu nunca me esqueço, ele me pagou com 3 cheques. Eu falei, cara, esse cheque não vai cantar, né? Quando eu depositar, ele vai falar, vai virar o cheque boi, né? E não, todos os cheques cantaram na data, mas foi um estresse. Aí fui pro CRB, mesma coisa. Então o contexto... Coisas que vão te minando. Porque assim, a história de um atleta, nem toda história é como a história de um atleta que é vendido por 400 milhões de reais. Nem toda a história do Neymar que virou bilionário. Isso é uma minoria. Mas a minoria da minoria da minoria. 95% dos atletas terminam a carreira pobre. Pobre quando eu digo, tipo assim, sem casa, sem carro, sem rumo principalmente, porque o cara acha que vai jogar pro resto da vida. Eu falo porque eu já pensei assim, você tá com vigor físico, você tá ali todo mundo te badalando, você tá todo mundo ali te tratando, você não abre uma porta. Você chega lá para comer, você come, o teu prato tá lá, você vai dormir, você vai treinar, o teu material tá lá no campo, só esperando você, o bonitão chegar lá, trocar de roupa e fazer o que mais gosta, ganhar dinheiro para jogar futebol. Então você acha que isso vai durar para sempre. Isso dura pouco tempo.
E o problema maior, que quando você para de jogar, a torneira fecha de repente. E se você não tiver humildade para poder puxar o freio de mão, é aí que muitos quebram, né? E nesse ponto eu tenho uma mulher espetacular que está comigo até hoje, estamos juntos há 30 anos já. A gente sempre teve o pé no chão e eu sempre soube que um dia ia acabar. Um dia ia acabar. E eu não fiquei rico jogando futebol, também não terminei sem nada, terminei numa situação razoável, mas assim, a gente vê os atletas ainda hoje cometendo os mesmos erros. Os mesmos erros. Como hoje a gente tem internet, então você tem mais acesso a informações. Na minha época você não tinha isso. Então você consegue se informar, você consegue se antenar, você percebe até que os atletas hoje falam um pouquinho melhor nas entrevistas, né? Tem uma assessoria, claro. Ganha-se mais dinheiro. Como eu falei, hoje qualquer atleta, você pode puxar e vai ver no elenco do Santos. Qualquer atleta que subiu ganha 200, 300 mil. Tem zagueiro do Corinthians lá que ganha 800 pau. Mérito do cara. Mas o que eu estou dizendo com isso que são outros tempos. Méritos na negociação, porque em futebol muitos deixam a desejar. Porque às vezes você fala assim, aí você fala, por isso que o clube quebra. Por isso que o clube quebra. Porque como é que pode você pagar o que os caras estão pagando hoje? O Memphis com todo... O cara que ele é decisivo, Memphis. Eu acho que ele é um cara decisivo, um cara até... Mas não é um cara para ganhar 5 milhões por mês. Mas aí foi um contrato feito no desespero, né? Pra tirar o time da zona de... Agora escute, olha, eu não estou aqui tirando mérito, cara. O cara é seleção holandesa, o cara jogou em grandes clubes, o cara... Sim, eu acompanhava ele. Ele não botou arma na cabeça de nenhum dirigente. É isso aí, eu quero isso aqui, não. se me pagar eu vou. E é assim que funciona com a maioria dos jogadores hoje, né? Então, mas acho que a coisa está um pouquinho acima da realidade. Eu não acho que eu acho que é uma bolha que uma hora vai explodir. Porque de verdade, eu não vejo que isso se sustente por muitos anos, não. Então, aí você encerrou, disse que foi difícil, e você se formou em Direito. Então, mas aí eu acabei não te falando, né? Foi difícil, mas eu não te falei que... Você já estava... O que aconteceu? Quando eu parei de jogar, eu fiquei uma semana dentro de casa, sem sair de casa pra nada. Só levantava da cama, comia e tal. Bateu um pouco de depressão ali, sabe? E é um sentimento que você sempre acha que acontece só com os outros, né? Mas eu fiquei uma semana desse jeito. Só que aí eu olhei para o lado e falei, cara, sabe de uma coisa? Não, a vida não se resume a isso, né? E aí eu voltei a estudar. Tinha alguns investimentos que conseguiam pagar as continhas de casa, né? Aí eu voltei a estudar, eu não tinha nem terminado o ensino médio na época, fui fazer aquela eliminação de matéria. Sim. Fiz aquele curso lá, em um pouco tempo, e aí fiz um vestibular e aí comecei a fazer a faculdade de Direito. Comecei a fazer a faculdade de Direito justamente, como eu te disse no meio da nossa conversa, para poder trabalhar com atleta, não para ser... Eu nunca quis ser treinador, nunca quis ser representante desportivo de atleta, né? Eu queria fazer a faculdade de Direito para representar o atleta juridicamente. Só que aí no meio do caminho eu terminei a faculdade, me formei advogado, atuo alguma coisa, mas aí no meio do caminho aí minha vida mudou, a gente entrou na política, né? Minha Janaína ganhou como vereadora aqui na cidade, e a gente mudou o rumo para algumas coisas. Mas era um sonho que eu tinha guardado na caixinha, que eu não vou retornar como eu tinha pensado, mas eu tenho alguns planos para o futuro, que eu penso sempre, eu quero deixar um legado, sabe, no esporte. Eu quero ajudar atletas a seguir. Não precisa ser o Neymar, não. Se eu conseguir, dentro do que eu quero fazer nos próximos anos, fazer com que ajudar alguns atletas, alguns jogadores, algumas crianças, melhor dizendo, a se tornarem atletas profissionais de futebol e mudarem a sua realidade, eu já estou satisfeito, e aí já é aquele sonho que eu retiro daquela caixinha que eu paralisei lá atrás e que eu vou voltar agora. Então, é isso que eu ia te perguntar. Essa assessoria que você queria fazer lá atrás, que por motivos a vida te levou para outros caminhos, você pretende mais na frente vir com essa assessoria de representar jogadores? Não propriamente dito dessa forma, ser um representante, porque o que eu queria fazer na época era representar realmente o atleta.
formatar o contrato de um atleta, acompanhar a carreira dele, instruí-lo em investimentos, porque depois quando você toma as cabeçadas, você aprende e você ensina o que você sabe onde está o erro, né? Rescisão de um contrato, que é o pior momento de um atleta de futebol. Por que eu te falo isso? Porque o cara, quando ele vai rescindir um contrato, ele só quer pensar em ir embora para outro clube para jogar, porque já não está jogando mais nesse clube aqui. Só que ele não pensa que aquele clube que ele está abrindo mão de recurso vai fazer falta para a família dele, que aquele clube não vai estar agradecido a ele, porque ele abriu mão. Olha, eu vou abrir metade do que eu tenho direito para receber aqui. Olha, eu tenho R$1 milhão para receber, me paga 500 que eu vou embora. Não, tem que receber tudo. Tem que receber tudo, porque a carreira é curta. E o atleta, pensando naquele, como eu te disse, pensando que aquilo vai durar para sempre, ele abre mão. Ele é capaz de deixar tudo para trás para achar que ele vai para um outro clube e vai jogar futebol e vai continuar jogando a carreira dele. Então era isso que eu queria fazer naquela época. Hoje os moldes são outros. O que eu quero fazer é uma outra coisa. Você pode falar pra gente? Posso falar, não tem. Óbvio que eu não vou contar tudo, porque acho que a gente tem que contar depois que a coisa está feita, né? Mas a ideia, na verdade, eu quero ampliar esse conhecimento que eu adquiri, tanto durante a minha carreira como futebol, como depois também, porque eu aprendi muito também depois, estudando, me capacitando, né? Então eu aprendi bastante. Então a ideia, na verdade, eu quero montar polos de descoberta de atletas, mas eu não quero ser o empresário. Eu quero fazer o encaminhamento, né? Utilizar todo o conhecimento que eu obtive como atleta e que a gente mantém aí de certa forma, utilizar isso como... basicamente é um projeto de captação de atleta. Envolve muito mais coisas, mas a ideia, grosso modo, é isso. Montar um projeto de captação de atleta e gerar com isso oportunidade para que essas crianças possam ter um futuro. Legal, tomara que dê certo. Vai dar certo. Tomara que você alcance, né, esses seus objetivos aí. A gente está se encaminhando para o final. Aí eu queria que você fizesse as suas considerações finais, se alguém quiser te seguir, as suas redes sociais, né, falar de você que você está fazendo hoje, de projetos que você já acabou de falar, né? Então, hoje, como eu te disse, a Janaína, minha esposa, ela foi vereadora na cidade durante 2 mandatos, né? Foi candidata a prefeita em 2020, voltou para a vereança agora em 2024. Eu fui vereador, que eu nunca pensei em ser vereador, acabei me tornando vereador em 2020. Então a gente tem feito um trabalho na cidade em relação a isso, mas não só. Hoje eu quero trabalhar esse diploma que a gente conquista, né, o diploma de direito, mas usar isso para realmente influenciar e impactar a vida de pessoas. Eu quero fazer que as crianças olhem para aquele garoto que nasceu ali na beira do canal, ali no Cebomar, ali perto do Campo do Oriental, ali, que vocês devem conhecer, catando bola ali para os caras quando iam jogar domingo, que para mim era o melhor dia da semana, ver os caras jogar futebol. Aquele cara que nasceu ali, aquele cara que foi patrulheiro também, fui 4 anos, nem contei essa parte da história, né? Eu fui 4 anos, eu trabalhei nos patrulheiros, né, antes de jogar, né, dos 12, na época eu podia trabalhar com 12 anos, aos 16, então eu quero mostrar toda essa minha história e não para me vangloriar, e sim para que essas crianças que estão pensando em fazer com que o esporte seja o seu meio de ganhar o seu pão de cada dia, que eles possam ter esperança, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para esses atletas, né? E aí, minhas redes sociais é bem fácil entre aspas, né? Porque meu nome é bem difícil de escrever. Então, mas se você colocar tanto no Facebook quanto no Instagram, @Wellington, né? WHELLITON, só vai ter o Wellington escrito dessa forma, só vai ter o meu. Então já vai tá no GC aí. Então colocar lá, então vai poder seguir, vai poder ver o trabalho que a gente está fazendo. A ideia realmente é influenciar. Hoje o que eu quero hoje é influenciar pessoas a viver melhor, a comer melhor também, que eu gosto disso, né? Eu treino um pouquinho ainda hoje, tento me cuidar um pouco, então eu quero também mostrar para as pessoas que as pessoas podem se cuidar. Tomo minha cervejinha também,
né? Tomo minha cervejinha também, mas só que eu não exagero. Então a ideia é isso, mostrar... A gente aqui também não. Eu imagino que ninguém bebe aqui. Não. Ninguém bebe. Não. Então assim, é isso que eu quero hoje, né? E pedir a Deus que me dê saúde para poder ver meus filhos casarem, eu ter meus netos ainda e ficar muito tempo, porque minha mulher, que eu já tenho 30 anos, que a gente possa completar com a Janaína Balares, né? Completar aí 40 anos juntos, e a gente seguir junto, aí enfrentando os desafios da vida, porque quando a gente fala, pô, você tá 30 anos casado, você acha que é um casal perfeito, pelo contrário, o pau come e a gente... Não existe. E a gente vai... Se falar que é casal perfeito, alguma coisa tá errado. Então, alguma coisa tá errada. Então a gente tem os nossos problemas, mas é uma pessoa que realmente eu tenho muita admiração por ela, por isso que eu falei das mulheres, eu vejo ali a Patrícia ali, né? Eu falo das mulheres porque é um caminho sem volta. Nós homens, respeitar, essa é a mensagem final que eu quero deixar aqui, nós homens precisamos, de uma vez por todas, diante de todas essas notícias catastróficas que a gente tem visto nas mídias sociais, de os homens matando as mulheres, batendo nas mulheres, a gente precisa parar com isso. A gente precisa entender que a mulher precisa ser respeitada, que a mulher já sabe. Isso está acontecendo porque a mulher sabe do direito dela, e aí nós homens, quando eu digo nós, não estou dizendo nós aqui, mas nós, os homens, não estamos sabendo lidar. Não conseguem aceitar. Não estamos sabendo lidar com isso e a gente precisa aprender. E aí quando a gente fala de criação, aí eu peço licença para vocês, rapidamente falar isso, quando a gente vê uma série de leis sendo criadas para defender a mulher, eu não vejo como um capricho, eu vejo como necessário. Não era para ser, né? Não era para ter. Não precisava ser, não mas o ser humano, infelizmente... mas o ser humano não consegue aprender se não tiver uma ação coercitiva. Se não for na marra, para que as pessoas entendam, as pessoas que estão em casa, se não for na marra, a sociedade não entende. Porque o fato da mulher ter mais acesso aos seus direitos, ele faz, e eu estou dizendo que quando eu estou falando para mim, tá? Porque eu discuto com a minha mulher, com a Janaína, e eu tento me policiar. A gente não tem que gritar, a gente não tem que bater, então nem se fala. Mas a gente tem que se policiar, porque o homem, às vezes, o homem é mais forte. Sim. O homem é mais forte. Então não adianta a gente querer brigar com a mulher, porque você vai acabar fazendo uma bobagem e hoje você vai acabar com a tua vida e com a vida da tua família. Então, a mensagem que eu queria deixar, além de toda essa história de esporte, né? Falar que nós precisamos aprender e respeitar as mulheres. Pô, foi muito bom, legal. Fui muito feliz de participar da resenha aí. Legal. E o Boteco da Elite faz nossas as palavras do Wellington também em relação a tudo isso aí, essa violência contra mulheres. A gente que adorou aqui o papo aqui, a equipe toda do Boteco da Elite está muito lisonjeada por sua presença, tá? Muito obrigado por você ter aceitado esse nosso convite. Eu que agradeço. Tá? O Wellington, como eu disse, a gente falou no início do programa, ele é o primeiro convidado ex-atleta que veio aqui falar com a gente no Boteco da Elite, e viram mais, hein, gente? Não vai parar nele não, hein? Ele foi só o primeiro de muitos, tá? E queria dizer também que esse programa foi um oferecimento da Katsuki Sushi, restaurante japonês, que fica na rua Joaquim Osório Duque Estrada, número 219, no bairro Esmeralda, aqui na Praia Grande. Um oferecimento também do restaurante Rei do Frango, tá? O melhor frango da Baixada, quiçá de São Paulo todo, que fica na Avenida Monteiro Lobato, 384, na Vila Valência e São Vicente. Também da Consigás, que fica na Avenida Pau Brasil 1502, no bairro do Samambaia, na Praia Grande. Do restaurante Brisa Bar, que fica na Avenida Castelo Branco 12.501, no bairro do Vila Caiçara, na Praia Grande. Também da Choperia Caiçara, na rua Décio Ferraz Alvim, número 21, também na Vila Caiçara, Praia Grande. E um agradecimento especial ao nosso amigo Márcio Alemão, que está sempre colaborando com a gente. Wellington, muito obrigado de coração pela sua presença, tá? E que você continue com esses seus projetos aí, consiga ajudar outras pessoas, atletas, as crianças também, e que isso se encaminhe por mais e mais anos aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, Carlão. Wagner, Patrícia, todos os amigos que estão ali esperando para participar ali. Um grande abraço a todos vocês e desejo muita sorte para o programa, que esse programa é necessário, porque fala de esporte, fala de saúde, fala de vida. Legal. As portas estarão sempre abertas para você, a hora que quiser voltar,
É só falar que as portas estão abertas, tá ok? Maravilha. Então deixa algumas coisas acontecerem assim primeiro para a gente poder ter sempre novidade. É isso aí. Sempre novidade. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal no YouTube, tá? Dar aquele joinha que é muito importante pra gente. Também de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, TikTok, Threads. Sigam, curtam e compartilhem, tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!